Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mais Vida, podcast Infinitamente Mais Vida. Esse é o nosso primeiro episódio. Seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal você vai encontrar conteúdo relevante, muito assunto relacionado a bem-estar, saúde mental. Então, eu já vou te dar uma dica, hein? Esse assunto é relevante. Eu preciso que você se inscreva no canal agora, já se inscreve agora, dá o seu joinha, dá o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e chegue a mais pessoas. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana para você. E todo o conteúdo que a gente trouxe aqui também tem uma visão cristã. Mas nós vamos falar de saúde mental com profissionais, com pessoas de muita autoridade nesse assunto. Mas sem mais delongas, eu quero apresentar quem está aqui comigo hoje. Ele é nada mais, nada menos que meu excelentíssimo senhor, doutor, marido, pastor João Cordeiro dos Anjos aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado a todos. É um E prazer estar com vocês, iniciando aí, né, esse canal, uhum. iniciando essa nova jornada aí. Tenho certeza que vai ser bênção. Deus vai trazer muita informação, muito conteúdo para nos conectarmos. Muito bom, mas deixa eu apresentar, né, para falar quem que está aqui falando com você, para você que não conhece ele. Pastor, há mais de 25 anos, esteve à frente aí de vários trabalhos, aconselhando, aprendendo a aconselhar, sendo dirigido aí pelo Espírito Santo e também com uma formação pela Batista Teológica, uma especialização em aconselhamento pastoral com ênfase em psicanálise. E a formação de administração, marketing na ESPM e um MBA na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Tenho certeza aí que vai ser um momento muito, muito bacana para nós. Mas sem mais delongas, vamos começar aqui com a nossa conversa. Bom, para começar, a gente vai falar aqui de saúde mental. Então, eu queria entender uma coisa que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente que está aí também em casa. Qual que é a diferença, se é que tem, entre saúde mental e transtorno mental? É diferente? É igual? Como é que é isso? Eh, a Organização Mundial de Saúde, ela não define, né, o conceito de saúde mental, mas a saúde mental, ela refere-se Eh, a condição da saúde mental propriamente dita, né. Já a doença mental ou transtornos mentais referem-se à ausência dessa saúde. Então, a saúde mental, ela define a forma como uma pessoa reage às exigências, né, os desafios e mudanças da vida, né, e a forma como ela harmoniza as suas ideias e emoções. Né, diariamente, nós vivemos uma série de emoções, né, boas ou ruins, mas que fazem parte da vida. Uhum, E a qualidade da nossa saúde, mental, ela é determinada pela forma como nós lidamos com essas emoções, né. uhum. Então, a Bíblia nos ensina que nós somos pessoas espirituais vivendo numa natureza humana e que nós devemos cuidar tanto do espírito como do corpo. Por isso a Bíblia, nos orienta, né, de forma clara para guardar as nossas emoções de acordo com o padrão de pensamento de Deus. Por isso que guardar a palavra de Deus, né, te faz bem, te traz equilíbrio, né, te traz saúde emocional. Muito bom. E pensando nisso, né, que a gente precisa lidar, aprender a lidar com as emoções e que a Bíblia nos ajuda, né, trazer um padrão, então, como você mencionou aí, de um pensamento de Deus, mas no dia a dia a gente vive num um momento, assim, muito estressante, né, a gente vive num ambiente pós-pandêmico, crise financeira, as pessoas têm muitas dificuldades, enfim, e acabam lidando com essa situação de crise o tempo todo, e às vezes ela já, né, se sente triste, está afetando ela e ela não percebe. Eu Parece que é meio que eu vejo, assim, as pessoas, ao meu redor que sofrem, né. Eu queria entender se
falando aqui de saúde mental, né, quando que quais os problemas do cotidiano que alguém pode dizer assim: "Não, isso é normal, todo mundo está com crise, todo mundo tem problema", mas quando e qual que é uma situação do cotidiano que pode te gerar um problema de depressão? "Ah, não, isso você está lidando com isso, mas isso cuidado que pode te gerar uma depressão ou uma ansiedade". Certo. Bom, a pergunta foi complexa e longa, né. Vamos dividir aí a pergunta em etapas aí, né. Vamos dividir a pergunta em fases. Então, a resposta talvez fique um pouco mais comprida, mas, eh eh, a a gente vive numa sociedade onde parecer, né, é mais importante do que ser. Parecer que você tem sucesso, né, parecer, que você é excepcional em tudo, parece ser suficiente para satisfazer a nossa busca da nossa própria identidade. Quando, na maioria das vezes, nós estamos, muitas vezes copiando uma identidade, né, que idealizamos, né. Então, justamente por não conhecer, não conseguir enxergar ou identificar quem somos, como somos, do que somos capazes, na maioria das vezes, nós temos dificuldade de enxergar atributos em nós, né, que tenha valor para nós, para aqueles que nos rodeiam e para um propósito enquanto nós passamos por essa vida. Porque, né, vamos lá, uma vida sem propósito, de fato gera um vazio, porque sim, o ser humano vive em busca de um propósito para sua vida, consciente ou inconscientemente. E quando nós passamos um período muito longo, né, nos questionando aonde estão esses valores, esses atributos em nós, tende a nos levar a angústias e depressões, né, porque nós nos sentimos sem identidade. Quem somos? E é aqui que muitas vezes nós nos perdemos, né? Os propósitos começam a se desviar, as nossas histórias começam a tomar rumos que não nasceram no coração de Deus. Começamos a fazer comparações, a olharmos para referências que foram impostas e a usar métricas que não são as medidas adequadas para os propósitos pelos quais nós viemos a este mundo. Mas muitas vezes são, medidas, para os propósitos pelos quais o outro veio a esse mundo, mas não tem nada a ver conosco. E nos frustramos, queremos querendo usar medidas da vida do outro para alcançar coisas que nos fazem felizes hoje, mas não nos leva a uma vida em abundância, uma vida feliz na maior parte do tempo. E não só quando chega o final de semana, ou não só quando chega as férias uma vez por ano, não só quando chega um feriado prolongado. Então, muitos não estariam tristes, abatidos, deprimidos e ansiosos hoje por conta daquilo que os fez feliz ontem, entende? Então, só para concluir, essa ideia de que temos que ter forte o tempo todo, isso é muito destrutível para o nosso emocional, porque ninguém é forte o tempo inteiro e nem em todas as coisas, porque Deus nos fez assim. Temos diversidades de dons e de habilidades para propósitos. Mas essa busca por sermos multifuncional e não podermos falhar em nada ao tempo todo e sermos bom em tudo, é que nos leva muitas vezes a fazer uma avaliação errada de quem realmente somos e do que somos capazes, porque não entendemos o nosso, propósito. Se eu, por exemplo, fizer uma pergunta, né, para quem está nos ouvindo agora,
e pedir para que você faça uma autoanálise, dando uma nota de 0 a 10 de como você se vê como pessoa. Como você se vê como profissional, como você se vê como pai de família, como se vê como ser humano, enfim, tenho certeza que a maioria das notas são distorcidas. Porque nós tomamos como referência comparações e não a realidade. Uma realidade baseada no propósito para o qual nós nascemos. E não nos preocuparmos com isso, e só nos preocuparmos com o que nós queremos, e não nos preocuparmos com a razão pela qual nós nascemos, nos leva a caminhos penosos, difíceis que muitos chamam de depressão, ansiedade, angústia, síndromes e por aí afora, tá. Hum. E eu acho que eu tenho uma impressão que ainda existe, assim, muito preconceito em relação a uma pessoa dizer que admitir que ela tem um problema de saúde mental, um desequilíbrio. No trabalho, a gente tem que ser uma pessoa forte, você tem que ser um líder bom. Dentro de um contexto de igreja, eu acho que, né, talvez um líder tenha dificuldade de admitir isso, e eles têm, por ausência dessa, de admitir que estão com esse problema, acabam não buscando ajuda, né. Eh, como que você vê isso e como que isso pode ser ajudado as pessoas a trazer uma consciência em relação à saúde mental? É um problema de você lidar com as emoções, é algo que é normal e que todos precisam de ajuda? Como que um profissional pode ajudar? Como a igreja pode ajudar as pessoas nesse caminho? Eh, bom, a gente o que a gente percebe que, assim, ultimamente, melhorou muito, né, mas é inegável, né, que existe estigmas e preconceitos, né, em relação a esse tema. Mas assim como nós enfrentamos desafios, né, como físicos, como diabetes, pressão alta, também nós enfrentamos desafios para a saúde mental. E combater esses estigmas é fundamental para promover esse propósito do nosso trabalho, né, para compartilhar histórias reais do nosso trabalho, né, histórias de superação, histórias de cura. Nosso propósito é incentivar justamente um ambiente de apoio, de empatia, um Onde as ambiente pessoas não se seguro, sentem né. julgadas, né. Exatamente. Ela é importante ela saber que esta é uma realidade que pode acometer a todos nós, que segundo a Organização Mundial de Saúde, acomete a mais de 350 milhões de pessoas no mundo. Então a saúde mental não deve ser estigmatizada, mas compreendida e tratada como qualquer outra questão de saúde. E o principal canal de cura para a saúde mental são as nossas redes de apoio. Por isso é importante envolver e buscar o apoio das pessoas que estão em nossa volta, né? Em especial a igreja, que por muitas vezes tem dado as costas para essa realidade, e em especial a família. E quando eu digo a igreja, porque tem uma boa parcela de pessoas que procuram a igreja, principalmente quando estão com algum grau, de necessidade, de ajuda na saúde emocional. Porque a igreja é para isso também, né. O Senhor nos disse: "Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes". E ele deu conhecimento humano, que é a ciência, e o conhecimento da criação humana, que é o espiritual. Então, como igreja, nós temos muito ferramental para conseguir estender a mão, né, para um número enorme de pessoas que precisam de ajuda. E esse é um ponto, assim, muito interessante que você está colocando,
que até para deixar claro aqui para as pessoas conhecerem, né, nós, trabalhamos com um ministério chamado Tree of Life, que um dos propósitos dele é justamente, como um trabalho interdenominacional, estarmos em diferentes comunidades, em diferentes locais, onde as pessoas queiram aprender um pouco mais sobre esse assunto, né, de saúde mental, depressão, ansiedade, e é uma equipe formada por psicólogos, pessoas que têm experiência nesse assunto, né. Inclusive você vai ver aqui entrevistas com outras pessoas da equipe, e poder conhecer esse trabalho. Até se você tiver interesse nesse assunto, quiser conhecer um pouco mais a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um acesso onde você pode, né, acessar o ministério e procurar maiores informações. E também que é muito legal, é porque é um trabalho que quando você leva para sua comunidade, para sua igreja, você pode estar despertando outras pessoas que tenham interesse em trabalhar com isso, né. E Deus levanta os psicólogos, as pessoas formadas nisso, mas também aquelas que têm um chamado já, né, em relação a aconselhamento, né, tem sabedoria e dons para isso. Agora, a gente está aqui falando dessas dificuldades todas, assim, agora como que ajuda, assim, a gente a entender, assim, quais são os primeiros sintomas, como que eu poderia, assim, olha, identificar que eu tenho possivelmente eu estou depressivo e não só triste, porque triste, abalado, todo mundo fica, por algum momento, mas como que eu consigo identificar que, olha, isso aqui já é um sintoma que pode ser uma depressão? Em boa parte das pessoas tem receio, né, de admitir, então elas caminham, em meio à sociedade de forma invisíveis, tá. Porque essa não é necessariamente uma condição que exige, né, uma intervenção, como os demais problemas de saúde. Então, elas convivem em meio à sociedade por vários motivos, não só pelo estigma social, mas pela falta de apoio daqueles que deveriam ser sua rede de apoio, né? Por medo de julgamento, muitos por não conhecer a sua própria condição e outros por autonegação, né, negam a sua própria situação. Porque encarar isso de frente deixa a pessoa numa situação de vulnerabilidade, de fraqueza, ou seja, vai contra a tudo que ela luta a vida inteira, né, porque o tempo inteiro ela luta que ela tem que ser forte, né, que ela tem que ser bem-sucedida, que ela tem que ser vitoriosa, mas não todo o tempo e em todas as áreas. O que a leva à angústia, a frustrações, depressões, ansiedades, mas impede que busque ajuda, porque a tal resiliência, né, tem um outro lado da verdade que não é muito saudável e que dificulta a aceitação de que nós precisamos de apoio, né. Por isso o nosso trabalho insiste na importância de continuar promovendo a conscientização sobre o autocuidado, sobre os limites, sobre questões hormonais, sobre as fragilidades humanas, né, ajudando as pessoas a entenderem que o mais importante não é fingir ser forte, mas sim estar bem, estar bem com ela. Então é nisso que nós um dos pontos que nós ajudamos e que nós trabalhamos, para que a pessoa se encontre, né, e Uhum. entenda a diferença entre depressão e tristeza. Ela se encontre qual o seu quadro real, né. E mas eu queria entender também o seguinte, né, as pessoas vão para a igreja, buscam um aspecto espiritual, e também aqui a gente está trazendo que tem um aspecto do seu corpo, dos seus hormônios, tem uma série de aspectos que são da natureza humana. A Bíblia, ela fala de depressão? A Bíblia ensina alguma coisa sobre isso? Tem algum personagem, tem alguma coisa na Bíblia que nos mostra como Deus trabalhou com uma pessoa depressiva? Porque, ah, fala-se hoje que, né,
a depressão, a angústia é o mal do século, né, mas isso só existe hoje ou mesmo, né, nos tempos antigos, a Bíblia relata alguma coisa sobre isso? Veja, apesar de nós, né, como igreja, termos um ferramental tremendo, né, somado à ciência, ao conhecimento que Deus deu ao homem para curar, sarar pessoas, muitas vezes nós como igreja, nós damos as costas para questões de depressão, de ansiedade, de angústias, de saúde mental. Porque muitos têm um preconceito dizendo que a depressão não é bíblico, que nós, como cristãos, né, apesar de seres humanos, não podemos passar por uma depressão. Mas se a gente for olhar, né, na palavra de Deus, alguns personagens, e personagens importantes, a gente vai perceber que eles passaram, em algum momento da vida deles, um período de depressão. Então, por conta, né, do tempo, eu vou citar só um exemplo, que está no Salmos 38, versículo 6 em diante. E aí esse salmo de Davi, o Salmo 38, ele exemplifica bem o que é um indivíduo depressivo. Olha o que ele diz: "Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagando e pranteando." Né, é aquele momento de luta, né, com as suas emoções, né. Só quem já viveu isso sabe, né. Olha o que ele continua dizendo: "Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foram." Isso é um relato de uma pessoa em depressão. Até o brilho nos olhos se apagam. Ele tem problemas somáticos, quer dizer, soma é o corpo dele traz para ele abatimento, traz para ele febre, traz para ele dor, ele se sente fraco, ele se sente esmagado, o coração dele geme de angústia, o coração dele palpita, ele tem taquicardia, né, isso é uma ansiedade, isso é um sintoma ansioso. Ele diz que as forças lhe faltam, o deprimido, ele perde a energia, ele não tem energia para fazer as coisas. E a luz dos meus olhos se foram. Quer dizer, tudo é cinza, né. O deprimido, ele perde a cor da vida. E ele tem uma lente que vê todas as coisas cinzas e negativas. Então, o salmista aqui expressa mais ou menos isso. Você vê um relato, de vários sintomas depressivos na vida dele. Então, sim, a Bíblia fala sobre depressão e nós poderíamos dar vários outros exemplos aqui. E essa é uma das razões do principal foco do ministério Tree of Life ser um instrumento para a cura de depressão, ansiedade, angústias e todas as síndromes e transtornos da saúde mental. E agora, as pessoas que sofrem, né, como a gente vê aqui, né, você mostrou pra gente o salmo, né, Davi, passando por essa angústia, né, às vezes, é até difícil de acreditar que uma tristeza possa te trazer uma doença aqui e a gente, né, vê ali acontecendo isso, né, o sentimento da pessoa trazendo algo sobre o seu corpo. E as pessoas que costumam, né, ir para a igreja e que sofrem de depressão e de ansiedade, e aí elas começam a ir para a igreja, elas começam a ouvir a palavra, elas tentam buscar algo espiritual, e tem pessoas que a gente vê que, né, vai lá para o culto, parece até que, elas saem abençoadas, mas chega durante a semana e estão com aquela dificuldade.
continua ainda com alguma ansiedade, continua com uma depressão e estão na igreja. Eh, essa situação, ela é uma pessoa que não tem fé ou, na verdade, é um aspecto que tem um lado espiritual e tem um lado científico que precisa ser tratado junto? Ah, sua sua pergunta é boa, né, mas é importante a gente também, refletir um aspecto. Existem, diferença entre tristeza e depressão, e a principal diferença entre elas está na intensidade e na duração, né, e nos efeitos que elas têm sobre a vida da pessoa. Então a tristeza é uma emoção comum e natural que todos nós experimentamos ao longo da nossa vida. Ela geralmente é uma resposta a eventos ou situações específicas e embora possa ser profunda, é uma emoção temporária, é uma reação apropriada a perdas, por exemplo, né, a desapontamentos ou eventos estressantes. A depressão, por outro lado, é uma condição de saúde mental caracterizado por uma tristeza profunda e persistente, que não está necessariamente ligado a eventos externos. E ela afeta significativamente a capacidade da pessoa de funcionar em sua vida cotidiana. Então, a principal diferença é que a tristeza, ela é uma emoção temporária, ela é passageira. A depressão, ela é uma condição de longo prazo que o seu tratamento se dá por terapia e medicamentoso, em muitos casos. Então, só para definir, a tristeza passa e a depressão persiste e precisa de ajuda de profissionais da saúde mental. E o propósito da Tree of Life é reunir esses profissionais que têm como ferramental a ciência e a palavra de Deus para gerar cura, para gerar vida em abundância e viver o melhor dessa terra. Então, assim, em sua opinião, um cristão, uma pessoa que está na igreja, ela tem que ser curada pela fé, para demonstrar uma espiritualidade, uma fé verdadeira, sem intervenção de remédio? Ou, porque quando a gente cuida da vida espiritual, como já foi mencionado aqui, nós vamos recebendo no corpo a nossa cura. E algumas pessoas, elas têm ainda uma dificuldade, né, como você falou, ela não é uma situação que não passa. Ela fica triste e aquilo não vai. Quando uma pessoa está na igreja e não consegue, ali naquele contexto, se sentir bem, trazer aquela plenitude novamente para ela na vida dela, tomar um remédio, essa via medicamentosa para curar isso, é falta de fé da pessoa? Qual a sua opinião? Veja, eu entendo que não é falta de fé, da mesma forma que você, eh, procura a ciência, né, quando você tem problemas de pressão alta, você tem problemas de diabetes, tá, nós procuramos a ciência. Por quê? Porque a ciência foi dada aos homens por Deus. Deus deu toda a ciência, Deus deu todo o conhecimento, né. E você não só pode procurar a ciência, porque Deus estabeleceu assim, como o pai da ciência pode te curar, né. Mas não necessariamente você será curado, ah, através de milagres, através de um processo, espiritual. Por quê? Porque nós precisamos muitas vezes entender qual a origem da causa, porque tem causas que são naturais.
elas são hormonais, né, e que Deus deu sabedoria ao homem para lidar com isso. Deu sabedoria à ciência para tratar, né. Agora tem causas que elas são, de fato, espirituais, e que a ciência não está habilitada para tratar. Então é importante nós termos esse equilíbrio entre a ciência e o espiritual. E nós temos, vamos dizer assim, um privilégio, né, de termos tudo isso à nossa disposição. O conhecimento da ciência, né, e o conhecimento de Deus, né. Então o Espírito Santo que habita em nós, nos dá discernimento para entender muitas vezes aquilo que a ciência busca, é qual a origem do problema. Ela é natural ou ela é espiritual? Então é importante ter não só a ciência, mas o pai da ciência para nos ajudar a chegar naquilo que o Senhor tem para nós, que é a cura, a libertação, a vida em abundância. É interessante esse ponto, porque nós, né, até ministerialmente temos bastante experiência aí com assuntos de batalha espiritual, que, estudamos, o poder da oração, né, a busca pelo Senhor, o poder de declarar a palavra para cura. E essa visão espiritual, então ela caminha junto com uma visão de do entendimento científico humano da psicologia, da psiquiatria, enfim, da ciência que estuda, né, esses aspectos mentais do ser humano, eles podem caminhar junto, né, não é um aspecto que, você, olha, é lido espiritualmente sem lidar conjuntamente com esse aspecto do conhecimento da psicologia. Essas coisas elas caminham juntos, né, elas podem caminhar junto e cabe ali um momento de discernimento, né, de quem está trabalhando com isso para discernir se essa questão ela é espiritual, se ela é uma questão médica e eu acho muito importante essa conversa, porque quando você traz isso para a igreja e traz isso para as pessoas, né, dentro da igreja, ou elas vão tratar tudo só como espiritual e vão querer não vão querer conhecer ou rejeitar por achar que aquilo não traz, não é algo de fé. Não, se não é, se eu tenho que usar um recurso de médico é porque eu não estou usando fé, né. E aí há uma visão de batalha espiritual, por exemplo, falo: "Não, isso aqui é só batalha", né. E, na verdade, quando uma pessoa, né, como a gente falou aqui, fica doente, você não necessariamente espera que ela seja curada só pela oração, as pessoas também vão ao médico, os cristãos vão ao médico, os cristãos operam, fazem cirurgias, tiram vesículas, não esperam um milagre para tirar uma vesícula, por exemplo, né. Então essa conversa entre colocar que, eh, o espiritual e também o conhecimento científico no aspecto da psiquiatria e psicologia caminham juntos. E Deus, né, aqueles que temem a Deus, os profissionais, psicólogos, né, que temem a Deus, Deus dá esse discernimento, essa capacitação para entender isso. Acho esse ponto, assim, interessante de da gente estar debatendo e as pessoas, né, nas suas comunidades, nas suas igrejas pensarem sobre isso, né. Não, sem dúvida. E essa questão, ela realmente é uma linha muito tênue, né. Eh, o ponto é que nós não vemos, muitas vezes, a ciência como a mão de Deus. E é uma forma de Deus operar, né. Ter a ciência ao nosso favor é uma forma de Deus, também nos curar, né. Então, nós às vezes separamos
tentamos separar as coisas espirituais, das coisas, físicas, científicas, mas a verdade é que tudo, foi criado e estabelecido por Deus. Então, muitas vezes Deus usa como ferramenta de cura a ciência, né. E o inverso também é verdadeiro. Por quê? Porque as questões, emocionais, as questões, né, mentais, elas se confundem muito, a origem delas. Então nós entendemos que nós temos questões não de depressão, mas questões de opressão, né. Ah, que são influências espirituais que afetam a nossa alma, né, que nos abatem, e que o propósito é exatamente esse, né. E como isso se dá? Isso se dá através como é que eu chego na alma de alguém, né, espiritualmente falando, através de portas de acesso, que o objetivo é feri-la. Por quê? Porque na alma está suas emoções, está os seus sentimentos, né, suas vontades. E como é que eu mudo a sua vontade? Como é que eu mudo, as tuas emoções? Como é que eu atinjo? Chegando até a sua alma. De que forma? Através dos seus 5 sentidos criados por Deus. Então, através da audição, através da visão, através, do palato, do tato. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você é abatido simplesmente por uma palavra, né. Uma palavra pode te ferir, atingir a sua alma. Então, você é exposto, muitas vezes por situações ao longo da sua vida, de palavras que te abatem, que te destroem, que minam a tua motivação, a tua vontade, ou seja, atinge a sua alma. Você vê coisas que te entristece, que muda a tua motivação, que muda inclusive a sua forma de ver, de pensar. Muda a direção, muitas vezes, da tua história, entende? Isso vai te abatendo. Então, muitas vezes, a origem não é orgânica, né? Ela não é natural, ela é espiritual, ou seja, são ataques contra a sua vida, que o objetivo era levar você a um ponto de depressão, En a um ponto de o que angústia. você está colocando, então, aqui é em relação falando numa linguagem, talvez, sei lá, mais dentro da psicologia, e tal, é um trauma. São, né, traumas que são gerados por meio de palavras ou de ações que vão te atingir e, a partir dali, te criar um padrão de pensamento que está distorcido do padrão de Deus, de um padrão da verdade, por conta daquele trauma. E isso foi uma maneira que o inimigo das nossas almas encontra para nos atingir, e que isso é tratado espiritualmente dentro da igreja, e na psicologia as pessoas falam de traumas, falam de circunstâncias, né, que acontecem conosco e nos impedem de enxergar as coisas como elas são, a visão fica distorcida. Então aqui a gente consegue fazer, né, esse paralelo entre uma forma que o inimigo das nossas almas age, né, nos atingindo, nos impedindo de ter uma visão completa sobre a vida abundante de Deus, por meio de um trauma, que pode ser, a comunicação que você tem com seus pais, a comunicação que você tem com seus filhos e com seus familiares, né. Então isso remete, então, a entender que falar de cura, né, dentro das igrejas, e estudar a cura em todo o seu sentido,
algo fundamental para o nosso dia hoje, né. É exatamente isso, né. A Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com as flechas que voam, né, os dados inflamados do maligno, né. Que setas são essas, né, que voam ao meio-dia? Que dados inflamados são esses? Eles atingem quem? Qual é o objetivo? Qual é o alvo desses dados? Qual é o alvo dessas setas? O alvo são as nossas almas, as nossas emoções, né. Que nós chamamos, a ciência chama de trauma, né, que geram uma série de circunstâncias, situações, de síndromes, enfim, mas que muitas vezes a origem ela é espiritual, ou seja, são setas, são dados que vêm para ferir a sua alma, né. E e é isso, ela quando ela te atinge, seja qual for o instrumento, o caminho que ela trilhou para atingir a tua alma, o objetivo dela é levar você a um desvio das suas veredas, ou seja, dos propósitos, dos teus sonhos, os sonhos pelo qual Deus te gerou. E muitas pessoas hoje estão na posição errada, estão com sonhos errados, buscando alvos errados, porque o seu caminho foi desviado por novas motivações que não eram propósito de Deus, que elas existem hoje para curar feridas. Então, elas buscam curar essas feridas com outras coisas, fugindo do propósito de Deus, tá. E isso, muitas vezes, né, nós chamamos, de traumas, damos vários nomes, mas é aí que entra o discernimento do espírito. Entender, isso é uma questão orgânica ou é só um ataque contra a sua vida para que os propósitos de Deus para a sua vida não se cumpram. Então uma pessoa que está passando por um problema hoje, que não consegue, se recuperar, ela pode estar sendo atacada, né, sendo um ataque espiritual, que para ela esse ataque espiritual, né, não é uma espada que vem e que te fere, ela vem por meio, né, de palavras ou de ações, frustrações, traições que nos ferem e que desvirtuam, né, o nosso caminho. Mas as pessoas também podem estar deprimidas, por questões, do nosso dia a dia dessa atual sociedade que a gente vive, né, que é uma sociedade onde você tem que ter sucesso em tempo inteiro, você tem que ser bom o tempo inteiro. A rede social, né, todo mundo fala sobre isso, né, que ela ou ela vai te deixar muito triste ou ela vai te deixar feliz, porque você vai postar sobre você, os seus melhores momentos, mas que nem reflete quem você é, e ou de ao mesmo tempo vai te deixar ali frustrado, porque você vê a vida maravilhosa de todo mundo que nem é verdade aquilo, e faz você desejar coisas que você não precisaria desejar e ser, e se frustra em não ser, né. Porque entra muito esse aspecto da comparação. As pessoas começam a se comparar, porque elas querem ser tão bem-sucedidas quanto as outras, e e isso é um grande mal que a gente precisa, então, voltar a conversar e pensar, né, sobre esse assunto. Eu acho que, então, a gente precisa ter um espaço onde as pessoas possam conversar, e acho que é interessante esse aspecto, por exemplo, da terapia, né. Eh, as pessoas procuram terapia. Na terapia, o que eu conheço de terapia, as pessoa vai lá, senta, conversa e começa a dialogar.
ela organiza seus pensamentos. Isso como que a igreja poderia, eh, trazer isso? É bíblico a gente trazer essa ideia de conversar para curar, para organizar ideias? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, sem dúvida, eu acho que esse inclusive é um dos papéis da igreja, né. O objetivo da igreja, ah, é que a gente viva a plenitude do que Deus tem para nós, né. E isso passa por pessoas saradas, por pessoas curadas, por pessoas libertas, de todas essas síndromes, né, que nós chamamos, todos esses sintomas, que nós diagnosticamos, ah, de depressão. Então, ou seja, você muitas vezes você tem pessoas dentro das igrejas que escutam seus, aos domingos, lindos, sermões, sermões abençoados, mas que saem dali e voltam para suas casas, muitas delas com os seus problemas de depressão, de ansiedade, né. Porque esse tema ele não é encarado de frente, né, de uma forma clara, objetiva, muitas vezes, e não é vista como uma forma do inimigo das nossas almas, fazer com que a gente não avance. E muitas vezes parece que nós estamos avançando, mas estamos andando em círculos, né. Então, assim, a resposta é um pouco longa, porque, assim, nós temos vários sintomas que a gente poderia citar aqui, hã, e você consegue se identificar em muitos deles, né. Então, veja, existem, vários sintomas, né, que a gente pode identificar a depressão. Mas para a gente tentar ser mais resumido nessa questão, eu queria mencionar aqui os principais sintomas, né, os mais comuns. E o primeiro sintoma que a gente poderia citar aqui, né, é, por exemplo, a pessoa tem a perda de interesse, o prazer de fazer as coisas, né. Isso é muito comum, né. Ou seja, é aquela situação, né, de a pessoa perder o prazer de fazer as coisas mínimas, cotidianas da vida, sabe. Que antes para ela era prazerosa e hoje ela não tem mais coragem, ela não tem mais ânimo, ela perdeu totalmente o interesse, né. Um segundo sintoma é o humor deprimido. O terceiro que a gente poderia citar é, por exemplo, perda ou ganho de peso. É comum, né, a gente ver pessoas perdendo ou ganhando peso, né, até porque ela acumula com o sintoma da perda do interesse pelas coisas e ela perde inclusive a vontade de comer, ou o extremo, né, ela ganha peso, porque ela entra naquela fase de ansiedade, né, que vem junto com a depressão e ela come sem parar, né, aquele ataque à geladeira. Um outro sintoma que a gente poderia citar aqui é a insônia, por exemplo, né, ou também o extremo, né, o excesso de sono, né. Então existem essas extremidades, né, esses extremos como sintomas depressivos, né. É aquela pessoa que vive, ela só quer dormir, né, ela não quer ficar acordada, né. Ou então ela tem insônia, né, e há vários tipos de insônia que, né, tem o do meio da madrugada, tem o que acorda cedo, enfim. Nós não vamos descer no detalhe de cada um desses sintomas, mas é só para citá-los, né. Um outro, que como quinto sintoma é a fadiga, né, ou a perda de energia. Sabe aquela pessoa que está sempre para baixo, sem energia, está sempre fatigada? Um sexto sintoma, também tem seus extremos, né, que é a agitação, sabe aquela pessoa sempre agitada, né, aquela pessoa que parece estar ligada no 220, né, isso pode ser um sintoma de depressão. E tem o outro extremo, que é o retardo, né, psicomotor, né, sabe aquela pessoa lenta,
às vezes ela tem até aquela fala meio pastosa, né, meio lenta, é um sintoma. Um outro sintoma é o sentimento de inutilidade, ou sentimento de culpa. A pessoa não se sente mais, útil, ou ela se sente, constantemente culpada, né, é um peso. Então, um outro sintoma, por exemplo, seria a indecisão. Você percebe que a pessoa, não consegue decidir nada. Ela não toma decisões, né, ou a falta de concentração. E um último sintoma para a gente finalizar, né, é o pensamento de morte. Tem pessoas que pensam na morte. Tem pessoas que têm vontade de morrer. E tem um estágio pior, que são aquelas que planejam a morte. Ela chega a planejar a sua morte. Então, sem entrar em cada um desses detalhes, né, os seus desdobramentos, esses são os principais sintomas da depressão.